Bom dia mais uma vez, irmãos, a paz de Cristo. Algumas irmãs já fizeram o movimento de vir mais para cá. Quem puder, eu peço que possa se colocar aqui mais no centro, para a gente ter um contato mais próximo, mais direto. E para mim também, que estou dando aula, para não ficar variando tanto os pontos. Oi? Tem água? Tem sim. Tem água. Não usada, inclusive. Nossa, olha esse diácono, trabalhador. Só porque ele foi com vergonha. Se ficasse tudo bem, a gente não faria nada. Mais uma vez, bom dia, irmãos, a paz de Cristo. É muito bom estar com vocês aqui nessa manhã, dando continuidade à nossa EBD na primeira carta de João. Antes de eu iniciar com uma leitura bíblica e uma oração, eu gostaria de falar que talvez o que nós vamos trabalhar aqui não seja uma grande novidade para vocês. Talvez para uma pessoa ou outra, algumas palavras vão ser novas ou vão ser mais aprofundadas, mas o tema central da nossa EBD de hoje não vai ser algo novo. Talvez não vai ser algo que você não ouviu na pregação passada ou em outras pregações. O que isso não quer dizer? Que nós não devemos estar nessa manhã atentos ao que o Senhor pode nos falar, ao que o Senhor pode mostrar no nosso coração, a um autoexame que o Senhor possa nos convidar sobre a profundidade do nosso ser. A gente vai trabalhar hoje algo muito central na existência do homem, naquilo que o homem se move, naquilo que o homem faz, naquilo que o homem busca, e como isso se reverbera nessa realidade daqueles que um dia foram criados por Deus, mas agora, infelizmente, estão numa posição de queda, buscando desfrutar da redenção que há em Jesus Cristo. Então, eu gostaria que os irmãos tivessem isso em mente enquanto a gente estiver nessa aula de EBD, ok? Peço que você preste a sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, peça não, abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 15 ao verso 17. Hoje, o nosso objetivo, não sei se o Adonias já falou, é ter uma aula um pouco mais rápida, por conta do Dia dos Pais. O Adonias chegou a citar? Então, é uma orientação interna, estou passando aqui para os irmãos também. Pode acontecer de eu começar a falar muito rápido. Então, se isso acontecer, irmãos, podem fazer assim para mim, ó, que eu entendo. Não me tira a atenção. Né? Obviamente que o importante é todo o conteúdo ser dado, mas dentro do tempo também que foi estabelecido. Então, se acontecer, pode me dar uma ajudinha aí para que seja bem aproveitado esse momento. Primeira carta de João, capítulo 2, do verso 15 até o verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ao Senhor em oração. Nosso Deus, Pai bendito, Senhor, nós nos aproximamos de Ti nessa manhã, por meio da segurança que nós temos no Teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que é estar aqui, pelo privilégio que é poder meditar na Tua palavra, aprender mais do Senhor, compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja nessa manhã nos guiando em toda a verdade, sondando, Senhor, o nosso íntimo, nos mostrando, Senhor, se há em nós algum caminho mau e que, se por acaso houver, Pai, o Senhor possa nos conduzir ao arrependimento, o Senhor possa nos reconduzir para Ti, colocando, Senhor, todas as nossas afeições, todos os nossos desejos, centrados no Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nos dê essa graça, Senhor, nessa manhã. É no nome de Jesus que eu te faço essa oração.
Amém. Introduzindo o nosso estudo dessa manhã, a gente vai compreender um pouco o contexto histórico e cultural da Carta de João. Eu não vou adentrar tanto no gnosticismo, porque a gente já falou. Eu vou pincelar um pouco a comunidade joanina e trabalhar um pouco mais o dualismo. O primeiro ponto fala a respeito do contexto histórico-cultural da comunidade joanina. As cartas de João foram escritas para comunidades cristãs que enfrentavam desafios e tentações do mundo greco-romano. O dualismo, a oposição entre o mundo e Deus era um tema comum na época, refletindo a luta entre as forças do bem e do mal. Gnosticismo, algumas ideias gnósticas que valorizavam o conhecimento secreto e desprezavam o mundo material, circulavam nas comunidades cristãs. João escreve para contrapor essas ideias. Então, primeiro ponto, a comunidade joanina e o ambiente greco-romano. O ambiente greco-romano era um ambiente que, percebam, vamos ver se ele é um pouco diferente do nosso tempo, extremamente intelectualizado, não pelos romanos, os romanos em si mesmos eles não tinham essa realidade intelectual, mas eles herdaram isso fortemente dos gregos, que eram muito intelectualizados, né? A gente lembra de Platão, a gente lembra de Aristóteles e todas essas referências do mundo antigo na filosofia. Então, os romanos, esse mundo greco-romano, ele é um mundo fortemente intelectual e persuasivo. Do outro ponto, era um mundo também extremamente lascivo. Era um mundo extremamente voltado para o cumprimento, extremamente voltado para a exploração dos seus próprios prazeres e desejos, né? As Olimpíadas, hoje, celebrando o esporte, mas nos tempos antigos, nos gregos, ela tinha um forte apelo não apenas o desempenho humano naquilo que são suas habilidades, mas uma exposição do corpo. Tanto que, no tempo, né, dos gregos, quem de fato praticava isso eram mais os homens, e tinham aqueles corpos monumentais, aquela coisa esteticamente muito forte. Então, o mundo greco-romano era um mundo intelectual e persuasivo, e era um mundo também muito voltado para a exploração dos prazeres. E, de cara, isso já nos dá uma compreensão do porquê que João vai falar sobre não amar o mundo, com os desejos da carne, com os desejos dos olhos e com a soberba da vida. Então, esse contexto é um contexto muito presente. Se parece um pouco com o nosso tempo? Bastante, né? Eu não concordo diretamente com a ideia de que a história humana é um círculo, que a gente está sempre voltando para o mesmo ponto, mas eu diria que, como o autor de Eclesiastes diz, não há muita coisa nova debaixo do sol. O coração do homem, ele continua fabricando os mesmos ídolos, revestidos de outras coisas na modernidade ou no mundo antigo, mas quando a gente olha para o âmago delas, elas parecem coisas muito comuns. Então, o nosso tempo é um tempo que se diz intelectual, que se diz persuasivo, afastado da verdade de Deus, afastado do conhecimento de Deus, e aí a gente já tem, né, mais propriamente dito, isso chamado como mundo secular, e também muito apelativo na exploração dos prazeres e da potencialidade de toda a experiência que o homem pode ter nesse mundo. Segundo ponto, a gente tem o dualismo. E aqui o dualismo é algo muito interessante para a gente refletir nessa manhã. O dualismo é um pensamento também dos gregos, onde eles basicamente compreendiam o mundo como um mundo onde forças opostas de forma coigual estavam disputando. Essas forças eram o bem e o mal. O mal estava no mundo material e o bem estava no mundo... Se eu tenho material, eu tenho o quê? Espiritual. Vou trazer vocês para a aula, que está todo mundo assim parado, vamos participar. Então, o grego entendia que o mundo bom era o mundo espiritual e o mundo mal era o mundo material. E isso estava em oposição, em mesmo pé de igualdade, inclusive em termos de luta. Isso era uma compreensão presente naquele tempo,
e que não reflete o ensino das Escrituras. E, Ana, por que é importante a gente dizer isso aqui? Justamente pelo ponto que o Adonias já trabalhou na aula anterior, e a gente vai trabalhar um pouco, que é não ter uma leitura equivocada de mundo como essa força do mal negativa, lutando contra as forças do bem, que é de Deus e da realidade espiritual. Quando a gente faz esse tipo de leitura e de oposição, a gente entra naquilo que é chamado de uma visão dualista do mundo. Quando a gente absorve uma compreensão de um mundo dualista, a gente cai em diversos equívocos. O primeiro equívoco é o ponto central aqui, de que o mal não está em pé de igualdade com o bem. Ok? Satanás não está em pé de igualdade com Deus. Então, o nosso mundo não é um mundo onde o bem e o mal estão lutando de forma coigual. O reino de Deus, o poder de Deus, ele é absolutamente superior às esferas do mal. Ele é absolutamente superior a Satanás. Então, a gente já não está falando de uma metade-metade. Branco e preto. Branco é bem, mal é... Não é assim. A gente não tem essa visão de mundo. O nosso mundo é o mundo de Deus. É o mundo do Deus soberano que governa todas as coisas. Citando aqui, não sei se totalmente, mas pelo menos parafraseando Lutero, até o diabo é diabo de quem? De Deus. Então, a gente não admite essa visão partida de mundo. Essa é uma visão equivocada. Aplicando um pouco isso ao nosso tempo, e já convidando os irmãos para essa reflexão, talvez você possa me dizer assim, Ana, ok, eu não tenho essa visão de mundo. Eu sei que Deus ele não está em pé de igualdade com Satanás. Eu sei que Deus é poderoso. Eu sei que Deus ele é absolutamente superior a qualquer realidade do mal e que o bem triunfa, e que já triunfou, na verdade, na cruz de Jesus Cristo, e agora a gente só está esperando a consumação de todas as coisas. Eu creio nisso, eu sei disso. Mas, quando a gente entende o modo como isso pode adentrar a nossa vida, a gente pode se perguntar e refletir se talvez, na prática, a gente não esteja com dificuldade de não viver uma vida dualista. Em que sentido? Como o dualismo se apresenta no nosso tempo? Com o famoso sagrado e secular. Então, o sagrado são as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas de ordem superior e mais importante. E o secular são aquelas outras coisas, as coisas que a gente faz aonde? No mundo. É o esporte que eu faço, é o trabalho que eu vou, é a faculdade, é o relacionamento com uma pessoa que não seja cristã, porque se for cristã já é mais sagrado, o negócio já está melhorzinho. Então, às vezes a gente pode não perceber como sutilmente isso pode entrar na nossa compreensão de mundo. E aí eu só me sinto servindo a Deus se eu estou servindo na igreja. E eu não estou dizendo aqui que você não deva servir na igreja. Pelo amor de Deus. Não, André, daqui a pouco vai entrar aqui. Não é isso. Você deve servir na igreja, porque, sem dúvida nenhuma, todos os crentes têm uma vocação, conforme está em Efésios, capítulo 2, de edificar o corpo de Cristo. A igreja se edifica mutuamente à medida que a gente serve. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando você está no trabalho, você não está servindo menos a Deus do que quando você serve na igreja. Isso é uma visão dualista, e isso é uma visão extremamente perigosa. Isso é uma visão da qual, por vezes, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu tive, inclusive recentemente, de me sentir longe de Deus, por estar trabalhando, por estar na faculdade, de não me sentir envolvida nas coisas do reino, porque, sem perceber, a nossa mente ela fica dualista. Eu estou diante de Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou glorificando a Deus, eu estou próxima de Deus quando eu estou fazendo as coisas ditas espirituais. Mas quando eu estou trabalhando, quando eu estou, talvez, fazendo uma faxina em casa, para quem aqui fica em casa, quando eu estou, talvez, estudando na faculdade, quando eu estou fazendo qualquer coisa, quando eu estou correndo, quando eu estou na academia. Essas coisas não, essas coisas elas são de um universo menor. E isso é um problema muito grande, porque isso fortifica a fragmentação que o pecado trouxe. Isso não é algo que acontece por mera coincidência. Esse dualismo ele é fruto, de fato, da queda do homem. A Escritura diz que o homem está morto, literalmente. Às vezes, sim, dependendo da idade da pessoa e do que alcançou.
Mas, no sentido da queda, o homem está morto espiritualmente. Então, ele está fragmentado. Ele realmente está longe de Deus. Ele realmente tem uma vida onde ele opera nesse mundo, mas ele não opera segundo Deus. Ele não opera diante da presença de Deus e por meio de Deus. Existe uma fragmentação. E aí, quando nós somos trazidos para a redenção que há em Cristo, nós ficamos preenchidos por aquele que preenche todas as coisas, por aquele que é Senhor de todas as coisas, da nossa vida e de tudo que a gente faz. Nós temos, então, a nossa cosmovisão renovada. Aquela cosmovisão que antes estava fragmentada e afastada de Deus, ela agora é unida. Só que a gente luta para viver essa cosmovisão unida. Porque ela, de fato, é fruto de uma fragmentação. Mas, quando nós somos trazidos para Jesus Cristo, o que Jesus Cristo faz? Ele reconcilia todas as coisas. E aí, o ponto que eu desejo trazer aqui de reflexão para os irmãos, e depois da EBD eu vou mandar um texto muito bom do Invisible College sobre esse tema, sobre como o dualismo pode impactar a nossa vida cristã de forma, negativa. Eu queria que os irmãos pudessem refletir isso. Às vezes, quando a gente vai estudar o contexto histórico-cultural, parece que a gente está muito longe, parece que é uma outra coisa, está muito diferente. Nem sempre. Nem sempre. Talvez se aplica e se desenvolve de formas diferentes, mas nem sempre. Então, o que eu quero dizer aqui é que, obviamente, se você é um cristão, a ideia de meramente ir no trabalho e fazer as coisas por fazer, de fato, não representa alguém que vive diante de Deus. É preciso intencionalidade. É preciso entender como, enquanto cristão, você serve no seu trabalho, você serve na sua faculdade, você exerce os dons e habilidades que o Senhor te deu, né? O texto do Invisible College ele faz um parafraseamento da Elizabeth Elliot, que fala sobre ser cristã não nos faz ser mulher não nos faz um tipo diferente de mulher, mas um tipo diferente de cristã. Ele diz assim: a ideia é a mesma coisa. Ser cristão não te faz um tipo diferente de cristão, faz um tipo diferente de trabalhador. Você é na sua profissão, na sua faculdade, um tipo diferente de pessoa ali naquele lugar. A sua fé está integrada com aquilo que você está exercendo. E você precisa buscar no Senhor em como manifestar essa realidade. E não afastar isso. E não pensar que você está sendo cristão quando você vem para a igreja, ora, tem um discipulado e vive essa vida fragmentada. Isso é horrível para a nossa vida cristã. Isso sufoca. Em algum momento isso bate a porta e a gente fica naqueles momentos de loucura. A gente precisa viver uma vida unida em Cristo e não uma vida dual, e não uma vida onde isso é de Deus e isso é do mundo. Nós estamos no mundo, vamos entender o que significa mundo, mas definitivamente o mundo aqui não é essa ideia de separação, de coisas de Deus e coisas do mundo no sentido material, no sentido de que essas coisas não pertencem a Deus, ok? Alguém tem alguma pergunta aqui ou alguma contribuição? Evelyn? Anterior à realidade da fé cristã, ele já era uma corrente filosófica, tá? Então, ele é, como eu posso dizer, ele é uma epistemologia equivocada. Antes da gente falar de teologia, ele já é um tipo de conhecimento errado. Ele é um tipo de conhecimento do início, da fonte de todas as coisas equivocado. Quando ele entra na teologia, ele é uma heresia. Quando alguém busca justificar biblicamente de que o mundo que Deus criou está separado no mundo espiritual, que é bom, e no mundo material, que é mal, ou então nessa... Perfeita a sua pergunta. Quer ver um exemplo muito grande de dualismo? A ideia que se fundiu de batalha espiritual, de guerra espiritual. Cristãos versus Satanás. E parece que a coisa está no tete a tete. É óbvio que a gente tem uma batalha espiritual, né? Efésios vai dizer que a nossa luta e a nossa batalha não é contra sangue, nem contra carne, mas contra principados e potestades. Existe uma batalha espiritual. Não estou aqui debochando dessa realidade bíblica, mas dessa ideia de oposição igual, como se fossem dois reinos colidindo com uma força equiparada. Não é. Então, quando isso é trazido para dentro da teologia, é uma heresia. É uma perspectiva filosófica que você vai encontrar fora da fé cristã, mas quando ela adentra, né, a fé cristã, ela se torna uma heresia. E a gente pode identificar isso na igreja.
como exemplo que eu dei da batalha espiritual, ou como exemplo de muitas igrejas, né, que fomentam as pessoas, por exemplo, a servirem muito na igreja e o trabalho faz o que dá, e na faculdade faz o que dá. E isso não comporta uma visão cristã bíblica e correta. Mais alguma pergunta ou algum comentário? Não? Vamos seguir adiante, então. Pode falar, João. Perfeito, João. Excelente seu comentário. E eu acho que ele só fortalece o modo como a gente deve afastar do nosso pensamento e da nossa boca a ideia do isso é secular. Não é secular, isso é de Deus. Ele tem domínio sobre todas as coisas e nós estamos confirmando isso, como João disse, à medida que nós estampamos a Deus nessas realidades, no trabalho, na faculdade, na sua vizinhança, na sua rua. Se há um esquecimento de Deus pelo afastamento, a gente está ali para lembrar, né? Eu acho que um grande exemplo disso, maravilhoso, é o que a gente tem visto nas Olimpíadas, né? Com tantos cristãos fazendo a confissão do senhorio de Jesus Cristo, glorificando e honrando o nome do Senhor. No início foi um escarnecimento, né? Eles dizem que não era ceia, que era negócio dos deuses, olímpicos, mas não sei, afins. Mas os cristãos estavam ali. Vocês querem tirar Deus daqui, mas Deus não está fora. Ele não está fora porque Ele é o Criador de todas as coisas e porque nós fazemos questão de lembrar que Ele é Senhor. E a gente precisa, né, abraçar essa realidade enquanto crentes. Então, vamos lá. Análise do texto grego. Não vou ler aqui em grego, não lembro mais, faz 2 anos que eu saí do seminário. Mas o que o texto aponta é o imperativo, no capítulo 2, no verso 15, para que a gente não ame o mundo, e o mundo aqui ele não se refere apenas ao planeta, mas a um sistema de valores e práticas opostas a Deus, como o Adonias trabalhou na última pregação. Ele fala sobre a cobiça da carne, que se refere aos desejos carnais, que se opõem ao Espírito de Deus. A cobiça dos olhos, que se refere ao desejo por posses materiais e prazeres sensuais. A ostentação dos bens, e aí a soberba da vida, né? Que indica o orgulho e a vaidade associados à riqueza material. E, por fim, João vai falar que o mundo passa. Então, ele está enfatizando a natureza passageira desse mundo contraposta à eternidade de Deus. Pode colocar o próximo slide. Significado original desse texto de João. João está alertando os cristãos para não se apegarem ao mundo e seus prazeres. Ele os exorta a resistir à tentação de buscar satisfação nos desejos da carne, dos olhos e do orgulho. Ao invés disso, os cristãos devem buscar a vontade de Deus e, assim, alcançar a vida eterna. Pontos chaves aqui. O amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Amar o mundo, quando amamos o mundo, rejeitamos os valores de Deus. O mundo é passageiro, mas a vontade de Deus é eterna. As coisas desse mundo são temporárias, mas a recompensa de seguir a Deus é eterna. A natureza tripartida do pecado, a carne, os olhos e a vida, são as principais áreas em que o pecado se manifesta. O Adonias enfatizou bastante, e eu vou falar sobre isso, mas não com tanta ênfase, sobre como os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida se manifestam na vida cristã. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, e aí é um momento de importante reflexão nessa EBD, sobre aquilo que é anterior às realidades dos desejos pecaminosos. O que os desejos pecaminosos estão buscando responder? O que é anterior a isso? Por que a gente busca os desejos da carne? Por que a gente busca os desejos dos olhos? Por que a gente busca a soberba da vida? O que nos impulsiona a isso? O que foi criado de Deus a nós e que agora está tão distorcido que a gente trava essa batalha árdua, essa batalha penosa
de não nos dobrarmos aos desejos da carne, aos desejos dos olhos e à soberba da vida. Eu gostaria de fazer uma leitura de alguns textos que eu tirei do livro do John Piper, Plena Satisfação em Deus. Tem alguém aqui que não leu esse livro? Tem alguém que não leu? Pode levantar a mão. Tem que ler. Esse livro é um livro que você não pode passar dessa vida sem ler. É um livro importantíssimo para aquilo que a gente chama de hedonismo cristão, para aquilo que a gente chama de compreender como nós fomos criados para Deus e para encontrar plena satisfação e prazer nele. Então, é um livreto pequenininho. Quase todo mundo aqui na igreja tem. Ó, eu sei que a Marcela e o Lucas têm, pode pedir, eu tenho também. Aí, ó, a Evelyn tem. É um livro importantíssimo para a nossa caminhada cristã. E aí o John Piper vai citar o Blaise Pascal e ele vai dizer assim: todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção. Por mais diferentes que sejam os meios empregados, todos tendem para esse fim. A vontade nunca faz o menor movimento que não seja em direção desse objetivo. É o motivo de todas as ações de todos os homens, até aqueles que vão se enforcar. Essa é a máxima quando a gente fala sobre suicídio e a gente entende que a pessoa não está querendo, de fato, dar cabo da existência dela enquanto vida, mas da dor, da tristeza, do vazio, da ausência de felicidade, da ausência de prazer, da ausência de satisfação. O que eu quero considerar com os irmãos aqui nessa manhã é que esses desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida, eles são uma tentativa de responder a essa necessidade de satisfação que nós temos. A gente tem uma busca, a gente tem uma vontade onde ela precisa ser respondida. Fomos criados para a satisfação. Fomos criados para o prazer. Prazer, na Escritura, não é em si mesmo um tema negativo. Não é em si mesmo um tema pecaminoso. Muito pelo contrário, é bom. Deus quer nos dar prazer, Deus quer nos dar satisfação. Mas Ele quer nos dar isso nele mesmo. Porque só Ele pode nos dar aquilo que a gente procura. E é por isso que você, crente, quando cai nos desejos da carne, nos desejos dos olhos ou na soberba da vida, fica tão entristecido, tão vazio, tão desesperado por aquilo que você sabe que você só encontra em Deus, por aquilo que você sabe que talvez a aprovação no trabalho, o reconhecimento da boa nota, o olhar para uma pessoa de um corpo bonito, desejável aos olhos, nada disso completa. Nada disso. Isso é tudo um desvirtuamento que o pecado trouxe. Desejo também não é um problema. A palavra desejo também não é um problema. Ela é um problema quando ela está habitando nesse ambiente do pecado. Nos desejos da carne, nos desejos dos olhos que são completamente ilusórios. Gente, como os nossos olhos nos iludem. Como os nossos olhos projetam algo para a gente que parece ser tão bom, parece ser tudo aquilo que a gente precisa, parece que se a gente tiver aquilo, e não é, porque a gente simplesmente não foi feito para os desejos da carne, para os desejos dos olhos e para a soberba da vida. A gente foi feito para algo muito superior. A gente foi feito para o Deus da eternidade e para a eternidade em Deus. Isso é algo muito profundo, isso é algo muito tremendo. Isso é algo, inclusive, que é um excelente meio da gente evangelizar. É um excelente meio da gente puxar uma conversação espiritual. O que você está buscando com isso? O que você quer com isso? Quantas vezes você precisa ter a mesma coisa para ter essa mesma sensação, essa mesma satisfação, esse mesmo prazer, e isso não preenche. E você se torna um monstro. Porque quando a gente, principalmente não tendo Deus, creio que aqui nós estamos regenerados, dá vazão aí até o fim daquilo que a carne, os olhos e a soberba da vida pede, é um monstro insaciável, horrível, quebra todas as coisas, destrói pessoas, destrói a si mesmo. A gente tem os exemplos disso. Vícios,
entregas, rupturas relacionadas, tantas coisas. E tudo isso porque nós não estamos buscando nos satisfazer naquele que é o que pode preencher o nosso coração. E, Vitória, por que você está trabalhando esse ponto? Porque não é apenas sobre você não olhar. Você vai tentar não olhar. E vai colocar o quê no lugar de não olhar? Não é apenas sobre você não corresponder aos desejos da carne. Não é apenas sobre você não se render à soberba da vida. É sobre você entender qual é a origem das coisas. É sobre você entender, e eu entender, eu estou falando você, mas a gente, nós, entendermos pelo que o nosso coração está buscando e pelo que o nosso coração está pulsando. John Piper vai citar os puritanos e ele vai dizer assim: e os puritanos, cujo objetivo era conhecer a Deus, tão bem a ponto de dizerem que deliciar-se nele é o nosso ofício, é o trabalho, é aquilo que eles fazem diariamente. Porque eles sabiam que este prazer nos armaria contra os ataques de nossos inimigos espirituais e tiraria de nós o apetite por aqueles prazeres com os quais o tentador isca seus anzóis. Em resumo, é o que eu acabei de falar aqui. Não é sobre não fazer, não é apenas sobre não olhar. Isso importa, mas isso só vai vir se o teu coração estiver escondido em Deus. Provérbios diz isso, né? Guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, se o coração não estiver cativado, se os olhos não estiverem contemplando a Deus, a alegria que vem dele, a satisfação que vem dele, toda a luta vai ser em vão, porque vai ser na força do nosso braço. E a força do nosso braço não consegue, não vence, não derrota o pecado. Apenas Deus, em seu infinito poder e presença em nossa vida, nos dando alegria e prazer necessário nele, pode nos conduzir à guerra contra o pecado. Então, eu não vou me aprofundar tanto no ponto dos desejos, mas eu queria que os irmãos refletissem sobre a origem da luta contra esses desejos. Próximo slide. O que João quer dizer com mundo? Quando João utiliza a palavra mundo, ele não se refere simplesmente ao planeta Terra ou à criação de Deus. Em vez disso, ele está se referindo a um sistema de valores, atitudes e práticas que se opõem a Deus e a seus propósitos. Características do mundo joanino. Sistema de valores opostos a Deus. O mundo valoriza coisas como o prazer, e aí eu vou fazer aquele adendo, não é o prazer como um problema em si mesmo, mas o prazer como um fim, como aquilo pelo qual eu vivo, pelo qual eu trabalho, pelo qual eu estudo, pelo qual eu acordo. Eu quero prazer. Isso é o ponto nesse mundo, buscar essas coisas nesse mundo que é o ponto. A riqueza, o poder e a fama, que muitas vezes entram em conflito com os valores do reino de Deus, como amor, humildade e serviço. Influência do pecado. O mundo está corrompido pelo pecado e, portanto, exerce uma influência negativa sobre aqueles que nele vivem. Passagem. O mundo é transitório e está em constante mudança. Ao contrário, os valores de Deus são eternos e imutáveis. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz o seguinte: Senhor, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço para que o Senhor os guarde. A ideia aqui é exatamente essa. A gente não está falando sobre sair do mundo, sobre sair da vivência em sociedade, sobre se exilar em casa. Não é sobre isso. Mas é sobre discernir que existe um sistema, que existe uma oposição, que existe o tempo todo uma realidade espiritual opressora, contrária à vontade de Deus. E você, crente, precisa discernir ela. Precisa discernir ela para não se enredar, às vezes até sem perceber. Às vezes só percebe depois que está lá enredado naquela situação. Então, o que João quer dizer aqui é que nós não podemos amar o mundo. Não podemos amar esse sistema do mundo de glória, não podemos amar esse sistema do mundo de autorrealização, esse sistema do mundo de individualismo, de não se importar com o que Deus diz ou com o que Deus pensa.
até porque esse mundo é passageiro e Deus permanece. Em comparação, simplesmente a conta não fecha. Não faz sentido você escolher aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, em detrimento daquilo que é eterno e verdadeiro. Porque aquilo que é transitório e passageiro também é mentiroso. E aquilo que é eterno e verdadeiro em Deus permanece. Por que não amar o mundo? João nos adverte a não amar o mundo porque o amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Ao amar o mundo, colocamos nossas afeições, que são passageiras e que não podem nos satisfazer plenamente. O mundo nos afasta de Deus. Ao nos envolvermos com os valores e as práticas do mundo, nos afastamos da vontade de Deus para nossas vidas. O mundo não pode nos oferecer a vida eterna. A vida eterna é um dom de Deus e não pode ser encontrada nesse mundo. Quando nós nos familiarizamos ou nos deixamos envolver com aquilo que é o status, o ethos desse mundo, a gente sutilmente também se afasta de Deus. E aí é aquele movimento que acontece que a gente não sabe por que a gente está frio. Por que eu não estou louvando como antes? Por que eu não estou tendo desejo pela palavra do Senhor? Isso são movimentos, irmãos, que a gente precisa, como discípulos de Cristo, aprender a fazer, aprender a discernir. Né? Não esperar a coisa estourar e está tudo lambuzado, mas eu tô frio, isso não é normal. Eu preciso entender qual é o caminho que eu estou trilhando que está me colocando em afastamento da presença de Deus, do relacionamento com Deus e do amor a Deus. Sempre que a gente estiver amando menos a Deus, pode ter certeza, tem outra coisa que tu está amando no lugar dele. E a gente precisa, pela graça do Senhor, avançar nesse imperativo bíblico de amar a Deus e não amarmos a esse mundo. Então, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 16, João nos apresenta uma triperspectiva do pecado: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa visão abrangente do pecado é recorrente na Bíblia e se relaciona com diversos outros textos. O que isso quer dizer? Que se você quiser uma estrutura para averiguar a sua vida, se você quiser uma estrutura de autorreflexão e de autoexame, essa é uma boa estrutura. Concupiscência da carne, olhos e soberba da vida. Será que eu estou inferindo dentro dessas esferas de pecado? Existem listagens aqui, né? Romanos capítulo 7, verso 23, Gálatas 5, 19, 21, Efésios 2, 3. E quando a gente vai vendo esses pecados que são listados, todos se enquadram ou na soberba da vida, ou na concupiscência da carne, ou na concupiscência dos olhos. Concupiscência aqui é a ideia do desejo mal, do desejo errado, daquele desejo que não vem de Deus. Então, todos os pecados, eles vão se enquadrar dentro dessa estrutura, dessa triperspectiva do pecado. Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago destaca o papel da concupiscência, o desejo, como força motivadora para o pecado. Então, aqui a gente tem um ponto sobre o papel do desejo, sobre como o desejo ele é uma força que nos move na nossa vida, sobre como o desejo ele delineia as motivações do nosso coração e o motivo pelo qual nós caímos em tentação ou o motivo pelo qual nós não caímos em tentação. E eu peço que os irmãos gravem isso, porque no final da aula eu vou compartilhar um trecho do livro Você é Aquilo que Você Ama, que pode também nos trazer muita edificação a respeito desse tema. Por último, a gente tem a conexão de teologia bíblica que nós podemos fazer a respeito dessa triperspectiva do pecado apresentada por João e como ela é essencial, fundamental na nossa compreensão do pecado. Primeiro, o pecado revela a natureza do pecado. Essa triperspectiva, ela revela a natureza do pecado. O pecado não é apenas uma ação isolada, mas uma condição do coração humano que se manifesta em diversas áreas da vida. Ou seja, o pecado não se inicia na ação, ele se inicia no coração. Quando eu fiz algo, é porque aquilo já nasceu há um tempo no meu coração. E o comportamento, a ação pecaminosa, ela é um resultado daquilo que se inicia no coração.
mostra a necessidade da salvação. O pecado nos separa de Deus e nos condena à morte espiritual. A salvação em Cristo nos liberta do poder do pecado e nos restaura a comunhão com Deus. O pecado é uma das melhores apologéticas. O pecado ele é tão terrível, ele é tão destruidor, ele distorce tanto, que ele nos impele à necessidade de salvação. Ele nos impele à necessidade de reconhecer que nós precisamos de alguém que nos livre do poder dele. Nós precisamos de alguém que nos livre das amarras dele. Isso é importante para a nossa vida como Senhor, cristã, dia após dia. E como disse anteriormente, isso é importante para a nossa evangelização. As pessoas estão dominadas. Os homens estão prisioneiros do pecado e eles não têm qualquer ideia de como sair disso. Nós, que fomos libertos do domínio do pecado, temos uma grande mensagem de salvação. A morte e a ressurreição de Cristo nos liberta do domínio do pecado e da condenação eterna do pecado. Incentiva a santificação. Os cristãos são chamados a uma vida de santidade, ou seja, a resistir ao pecado e a cultivar as virtudes do Espírito Santo. Se você não sente o peso, o dolo, a tristeza do pecado, dificilmente você vai buscar santificação. Dificilmente você vai apreciar a pureza de Cristo e a manifestação disso na sua vida. Portanto, essa visão triperspectiva do pecado e de como ele se manifesta na nossa vida nos impele também à necessidade de santificação, à necessidade de purificação. Por último, irmãos, já terminando a nossa aula, eu deixo aqui um trecho do livro do James K. Smith, falando sobre os nossos amores, os nossos desejos, e como o discipulado de Cristo é um grande modo de Deus transformar o nosso coração, os nossos desejos e as nossas afeições. Ele vai dizer assim: a ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar os nossos amores e anseios ao dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde Ele é tudo em todas as coisas. Uma visão que se resume na expressão o reino de Deus. Jesus é um mestre que não apenas instrui nosso intelecto, Ele forma nossos próprios amores. Ele não se contenta em apenas depositar novas ideias em nossa mente. Ele busca nada menos que nossos desejos, amores e anseios. Isso é profundamente necessário de se compreender. Porque, talvez, assim como eu, você já leu muita teologia sistemática. Você já leu muita teologia bíblica, bons comentários. Isso tudo é muito bom, muito verdadeiro, acrescenta a nossa fé, ao nosso conhecimento. Mas não conseguiu modelar os nossos desejos e os nossos amores. Só o poder de Jesus Cristo e a manifestação do discipulado dele em nossa vida. E discipulado de Jesus significa andar com ele, estar próximo dele, olhar nos olhos dele, estar com ele. Pode verdadeiramente modelar os nossos desejos, os nossos amores e os nossos afetos. E Jesus está profundamente comprometido com isso. Porque ele sabe que mais do que receptores de conhecimento e razão, nós somos seres que desejam e se movem por isso. E ele se importa em nos modelar. Então, a resposta a como a gente não ama o mundo, não se entrega aos desejos da carne, aos desejos dos olhos e à soberba da vida, é realmente entrando em um profundo comprometimento no discipulado de Jesus Cristo, para que Ele modele os nossos desejos, para que Ele modele os nossos amores e os nossos anseios. E, dessa forma, a gente realmente, com alegria e com confiança, possa olhar para esse mundo e dizer: tudo isso é transitório, tudo isso não tem valor. Eu conheço e
tenho o maior tesouro desse mundo, aquilo que permanece eternamente, Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Então, irmãos, que nessa manhã vocês possam receber essa palavra, que, como disse, não é nova. Eu sei que vocês já ouviram isso, muitos já até leram os livros que citei aqui, mas a gente precisa, dia após dia, sermos lembrados dessa verdade, porque as tentações são muitas, a nossa força é pouca, e só Jesus Cristo, que vence o poder do pecado, que vence o mundo e que nos chama para vencer com Ele. Amém? Vou fazer uma oração para a gente terminar esse momento e os irmãos estão liberados. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, Senhor, eu te agradeço por essa manhã de EBD, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor separou esse momento para nos lembrar de verdades tão profundas, para nos lembrar, Senhor, de verdades que orientam o nosso coração, para nos chamar novamente, de novo, e de novo, e de novo, para um relacionamento profundamente pessoal contigo, a fim de que aquilo que nós cremos não fique apenas na nossa mente, na nossa boca, mas modele o nosso coração, modele os nossos desejos, os nossos anseios e os nossos amores, para que a gente possa desfrutar da Tua presença com alegria, para que a gente possa, Senhor, viver um bom combate sem a frustração de estarmos sempre rendidos ao pecado. O Senhor nos libertou, o Senhor nos trouxe salvação e nós queremos vivenciar isso diante de Ti, Pai. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu peço para que o Senhor desperte o nosso coração, para que venhamos a compreender se estamos vivendo uma vida onde o Senhor é o Senhor completo dessa vida, na igreja, no trabalho, em casa, na faculdade, nos relacionamentos laterais, em tudo, Senhor. Como o irmão João disse nessa manhã, que nós possamos compreender que ser imagem e semelhança Tua nesse mundo é manifestar a Tua presença em todas as coisas, Senhor. E para fazer isso, a gente não pode estar com o coração dividido. A gente não pode estar com os nossos amores e os nossos desejos desalinhados. Precisamos estar com tudo isso alinhado no discipulado do Teu Filho Jesus Cristo. Nos dê essa graça, Senhor. Nos dê a Tua presença como a alegria, como a satisfação mais profunda do nosso coração, como o nosso ofício diário. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que eu te faço essa oração. Amém e amém. Amém, irmãos.